conheci, eu vou tentar, né, resumir o máximo, mas em 2016 eu ganhei o DVD dos 50 anos do Arauto, porque eu pertencia a um ministério e essa amiga, ela tinha sido adventista na infância, alguém da família dela deu ela esse DVD e ela não quis. E ela deu esse DVD para mim. E eu coloquei o DVD, eu coloquei a televisão ali fora, ali na minha varanda, e coloquei o DVD e comecei a assistir. E quando eu assisti, eu fiquei tão impactada que eu pensei assim, gente, que povo lindo é esse? Que reverência. E eu, assim, a partir desse momento que eu comecei a assistir esse DVD, eu não parei. E eu liguei para ela e eu perguntei ela sobre esse povo e eu falei com ela, ela falou assim, adventista, mas ela não me deu muita informação. E a informação que ela me deu, eu falei assim, eu vou descobrir quem é esse povo. E quando eu ouvia, vinde a mim, e porque o Pai, e eram os louvores que eu mais passava, ouvia novamente. E aí o meu esposo falou, eu acho que esse povo tem uma programação na TV. E quando eu comecei a procurar, eu achei a Novo Tempo. E quando eu achei a Novo Tempo, a primeira pessoa que eu vi e comecei a estudar a Bíblia foi o pastor Arilton. E a partir daquele momento, eu comecei a ter um conflito, porque tudo que eu comecei a ver, eu não tinha aprendido. E eu falo que eu comecei a virar sem ensaio de adventista, porque eu não encontrava adventista. E eu precisava de um adventista para estudar comigo. E eu ligava para Novo Tempo e eu falava com as pessoas assim, moça, eu amo os adventistas, eu amo o Arauto, eu fico assistindo o Leandro Quadros e o pastor Arilton, e eu preciso de um adventista para estudar a Bíblia comigo. E eles falavam comigo assim, a gente vai retornar a ligação. Só que foram 3 anos de espera, um adventista. E eu fiquei tão desesperada que eu falei para o meu esposo assim, eu vou fazer um cartaz e vou colocar assim, preciso de um adventista para estudar comigo e para BR. Porque assim alguém ia me ouvir, alguém ia vir estudar comigo. E eu não encontrava um adventista. Eu não encontrava. E eu estudava, eu comecei a fazer esses estudos e anotar. Tudo que eu aprendia, eu anotava nos cadernos. Eu tenho mais de 8 cadernos que eu comecei a relatar. Tudo que eu aprendia. E quando eu chegava no ministério que eu participava, eu falava com meu esposo assim, não escuta, tá errado, não é assim. Eu aprendi na Bíblia que não era assim, que é diferente. Só que eu comecei a pedir revistas e começar a passar para todo mundo ali no ministério. Eu comecei a querer evangelizar todo mundo e tudo que eu aprendia, eu colocava no grupo da igreja, eu mandava para os irmãos tudo que eu aprendia. Eu mandava de vídeo, eu mandava porque eu ficava procurando. E isso as pessoas começaram a ter antipatia de mim. Aí quando eu senti isso, eu chegava assim na porta da igreja e falava assim, olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou adventista desde o ventre da minha mãe. E eu falava com meu esposo, olha, o dia que eu chegar aí na igreja adventista, você me perdeu. Porque eu não vou
mais com você. E eu assistia, né, na UNASP, todo sábado, às 10 horas, e falava assim, Deus, que dia que eu vou poder entrar na igreja e assistir um culto? Que dia, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está deixando acontecer isso tudo e não mandar uma pessoa para estudar a Bíblia comigo? E para as pessoas lá na igreja não falar que eu estava estudando só as revistas que eu pedia, eu comecei e falei assim, não, eu vou largar a revista e vou só buscar na Bíblia. Então, a primeira busca que eu tive foi sobre o sábado. Aí eu comecei a cruzar e eu achei 185 versículos falando sobre o sábado. E isso eu relatei nos meus cadernos. E assim foi a minha busca. E, né, a ponto de pastores lá do outro ministério falar que eu era ruim, que eu tinha o coração ruim, que eu estava fazendo mal com meu esposo. Eu achar que eu estava com algo errado, pedir oração, porque era eu que estava errada, porque era só eu que estava vendo isso. Era só eu que estava aprendendo, então eu era um ET no meio deles. E o que mais me deixou mais triste, porque o adventista, ele é 007, a gente não encontra. Sabe? Porque eu falo que a gente tem a verdade, então a gente não precisa esconder, ainda não há tempo para isso, de esconder. Sabe? E tem pessoas como eu que necessita, que tem sede. Foi 3 anos de busca. Foi 3 anos querendo ter um adventista só para me abraçar, só para me encostar e ver que o adventista é de verdade. E eu não achei. Então, assim, aí quando a gente descobriu que aqui num condomínio próximo tinha um rapaz, que é o Bruno Soares e a Kelly Paixão. E eles são adventistas. Só que o Bruno é muito sério. E o meu esposo falou assim, você não vai procurar ele. Porque eu já estava assim, eu já não estava aguentando mais. Porque era muita pressão. Eu cheguei a até procurar psicólogo, porque eu achei que eu estava ficando louca. E uns 15 dias antes de eu conseguir encontrar o Bruno, eu estava dormindo e eu sonhei com aquela música que fala que é só um pouquinho mais. E eu acordei com aquele louvor e eu liguei para uma amiga e falei assim, do outro ministério, Amanda, procura esse louvor para mim. Quando ela mandou, eu fiquei ouvindo. E logo após uns 15 dias, num domingo de manhã, o Bruno ligou para o meu esposo pedindo leite. E aí meu esposo falou com ele que não, que já tinha preparado o leite para fazer queijo. E quando eu vim correndo e falei com meu esposo assim, esse Bruno é o adventista? Ele falou assim, é. Aí eu falei assim, então é agora. E eu liguei para o Bruno, desesperada. E falei com ele assim, Bruno, você é adventista? Eu preciso de alguém para estudar comigo. E eu não deixava ele falar. Eu não deixava ele falar nada. Eu ficava o tempo todo, sabe, falando, eu preciso, eu quero. E ele virou para mim e falou assim comigo, você quer ir sábado? Eu falei, quero. Porque eu pensei assim, é a minha oportunidade, eu não posso... Olha, para vocês terem uma ideia, eu escutava o DVD do Arautos 25 horas, eu fazia 1 hora extra. Sabe? O DVD, o aparelho estragou, o DVD estragou de tanto eu ouvir. A televisão também. Então, assim, aí o Bruno me chamou. Aí na sexta-feira, ele me ligou durante a semana, a esposa dele, e me chamou para me fazer o pôr do sol. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, você sabe que a gente... Eu falei assim, sei. Aí ela falou comigo, eu falei, sei. Eu falei assim, eu necessito de alguém que estuda comigo.
Aí ela falou assim, você vai amanhã na igreja com a gente? Eu falei assim, vou. Só que eu lembrei que eu tinha marcado com os pastores da igreja que eles falaram que ia vir aqui fazer uma oração. E eu falei, Senhor, não deixa que eles venham. Aí eles desmarcaram. Eles deixaram para vir, que eles iam vir no domingo. Aí no dia 30 de novembro de 2019, eu entrei a primeira vez na igreja do Jaraguá. E quando eu entrei na igreja, as pessoas vinham, me abraçavam e falavam assim, seja bem-vinda. Eu virava para elas, eu acho que todo mundo achou que eu era louca. Eu falava com elas assim, não preocupa não, eu estou no meu habitat natural. Eu estou na minha casa. E eu tinha encontrado o meu caminho. E o mais que assim, eu nunca vou esquecer, é que eles ficaram 3 meses para juntar as vozes ali, para fazer, porque todo mundo estava viajando, uns tinham compromisso, e eles conseguiram, naquele dia, juntar o coral e só louvar altos. E todos aqueles louvores que eu ouvia no DVD, eles cantaram no dia. E eu lembro que eu cheguei aqui e falei com meu esposo, você me perdeu, porque eu não volto mais naquela igreja. E agora eu sou adventista e não me faça escolher entre você e Deus, porque se eu tiver que escolher, eu vou escolher Deus. Eu amo você, mas eu vou escolher Deus. Aí foi o meu desespero para batizar. Por quê? Porque lá no Jaraguá ia demorar um pouco mais o batismo. E eu já não queria esperar, eu não podia, eu já tinha esperado 3 anos. Aí que o Bruno conversou, né, com o primo dele, que é o pastor Rubens Rogério, e eu me batizei no dia 1º de fevereiro de 2020. E aí foi o meu esposo, porque ele estava um pouco, né, relutante, porque o ministério tinha abraçado ele lá de uma forma para que ele também não saísse, ele ficasse lá. E aí no dia 6 de junho, o meu esposo se batizou também. Então, assim, eu sou muito grata, né, a Deus por ele ter tido misericórdia e ter me resgatado. E eu falo que eu orava por um adventista e hoje eu tenho muitos, né? Eu tenho muitos e eu sou muito grata, né? E eu falo assim, o que eu queria, né, deixar, né, que cada um de vocês possa, né, levar a palavra, porque como eu, tem milhares de pessoas sedentas. E eu agradeço a Deus por Ele não ter deixado eu desistir, por eu ter perseverado, né? Porque foi uma busca de 3 anos. E não foi fácil, porque foi muita pressão. E eu estava sozinha. Né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe por que Ele permitiu, e hoje eu entendo, né, o porquê disso, porque Ele sabe no meu coração como eu sou uma pessoa que duvidava das coisas. Então, se tivesse alguém para estudar comigo, de repente eu poderia falar assim, ah, não, eu me tornei porque alguém estudou comigo. Então, o Senhor permitiu que eu passasse por isso para que nada, né, e ninguém pudesse me desviar, né, eu pudesse estar assim, com certeza do que eu tinha aprendido. Viu? Amém, irmãos. Só completando aqui, quer deixar a deixa aqui, que ela ia na igreja com o Bruno todo sábado, né?
E eu tinha um compromisso com meus fregueses, entregava queijo e leite todo sábado. A minha tarefa. Aí passei, ficou indo na igreja uns tempos, aí eu pensei, isso está errado. Ela começou mais a estudar também, eu pegando os ganchinhos com ela, aí veio o Bruno, veio o pastor Rubens Rogério, a gente conversando, e ele começou a dar estudo pra gente. Aí eu fui pegando também. Eu falei assim, a partir de hoje tô lá no Jaraguá também. Aí falei com meus fregueses, que eu ia parar de fazer entrega no sábado, fazer a entrega no domingo, e aí eu parei totalmente de trabalhar no sábado. Eu tinha os porquinhos aqui, mexia com porco, aí apareceu um negócio tão bom que veio aqui na minha porta, vendi os porcos, hoje tem um monte de ovelha no lugar dos porcos. E só aumentando. Amém. Peraí que você vai negociar aqui, ó. Peraí. Eu falei no início que aquela irmã que estava no ministério comigo, no ministério que eu estava, que me deu o DVD, que aos 12 anos ela se afastou, no dia que aí eu liguei para ela, né, depois, e falei com ela como que ela tinha deixado a verdade, porque ela regrediu, né? E no dia 6, junto com meu esposo, ela se rebatizou. Ela é adventista hoje. Amém. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.